Fala, gente! Vamos a mais um episódio da saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. Vamos lá? É o episódio número 20. O episódio é Passeio em Nova Friburgo. Vamos ver como é que foi esse passeio? Vamos lá? Me acompanhe. Dessa vez passei vários dias sem trabalhar de mecânico de rua, pois tinha acabado de comprar um Chevette 74 vermelho, com aparência muito boa, mas comprei muito barato esse carro porque ele estava queimando óleo e quando pegava a estrada dava para escutar uma barulheira no motor. Era uma das bielas batendo. O cara que me vendeu o carro disse que o mecânico dele falou que ele tinha que retificar geral o motor e ele não estava preparado para isso. Por isso que vendeu o carro barato. Gostei muito do aspecto geral do Chevette e principalmente do preço, pois comprei ele sem me apertar, sem passar dificuldade. Mas um dia resolvi ir para Niterói com ele e ao pegar a estrada escutei um barulho muito forte do motor. Era uma das bielas batendo muito e antes que o motor explodisse, desisti e voltei para casa. Dias depois troquei todas as bronzinas do motor, os anéis de segmento dos pistões, bruni as camisas, troquei os retentores das válvulas, a correia dentada e o esticador, troquei o óleo do motor, o filtro e o carro ficou excelente. Gastei 1/10 do valor que gastaria se fosse fazer uma retífica geral do motor. A título de testar o motor, fiz várias viagens entre Niterói e Manilha, sempre verificando o estado geral do motor e como ele ficou excelente, resolvi fazer uma viagem com a minha família para Nova Friburgo, visitar os parentes da minha esposa e passear um pouco. Mesmo sendo o motor 1.4, o Chevetinho não fez vergonha na subida da serra, acompanhando e até mesmo ultrapassando outros carros mais novos. E não era só isso. O carrinho se mostrou bastante econômico durante a viagem. Já estávamos em Friburgo há alguns dias, quando, num domingo à tarde, resolvemos passear um pouco por lá. Vi um Ford Del Rey, praticamente novo, parado na praça, com o capô aberto e um senhor coçando a cabeça e olhando para o motor preocupado e sem entender nada. Nessa época, o Del Rey ainda era considerado um carro de luxo. Deixei minha esposa e a prima dela, com os meus 2 filhos pequenos, brincando na praça. E fui lá perguntar o que estava acontecendo e se eu poderia ajudar em alguma coisa, mas sem me identificar como mecânico. O senhor me disse que o carro morreu e que ficou com um cheiro muito forte de gasolina. Então já deduzi que o problema era afogamento do carburador, mas para ter certeza mandei ele dar partida no motor. Assim que o motor entrou em funcionamento, começou a espirrar muita gasolina pela mangueira que entra no carburador. O senhor ficou muito apavorado achando que o carro dele iria pegar fogo e me disse que ele teria que chamar o mecânico dele, que mora em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, a uns 200 quilômetros de distância. Nessa época não existiam celulares e ele teria que ligar de algum orelhão. Lembram do orelhão? Então ele teria que ligar de algum orelhão para seu mecânico. Expliquei para ele que mesmo que ele conseguisse localizar o seu mecânico, ele iria demorar muito para chegar até ali, pois se tratava de uma viagem de mais ou menos umas 3 horas. E, com toda certeza, ele iria cobrar uma fortuna por aquele serviço. Então o senhor pensou que talvez o melhor seria rebocar o carro de volta para o Rio de Janeiro, o que também não iria ficar nada barato. O senhor se sentou no meio-fio, com as 2 mãos na cabeça e dizendo que já não sabia mais o que fazer. E como era domingo à tarde, não teria mais como encontrar outro mecânico para resolver o problema. Então revelei para ele que eu era mecânico. O senhor se levantou de repente, com um sorrisão no rosto, e me perguntou se eu sabia como consertar aquele carro. Vi que a mangueira que entra no carburador era mais comprida do que deveria,
Então soltei ela, cortei o pedaço que estava rasgado e enfiei ela de volta no lugar. Simples assim. Simples assim. Simples assim. É inacreditável, mas jamais peguei um concerto tão rápido e tão simples como esse. O senhor ficou tão feliz que me perguntou quanto é que tinha sido o concerto. Falei para ele que o concerto tinha sido fácil demais e que eu não teria como cobrar por aquilo. Mas o senhor estava tão feliz que puxou umas notas da sua carteira e me deu. Falei para ele que aquilo era muito, mas ele ficou insistindo. O senhor me agradeceu bastante, dizendo que eu havia lhe livrado de um grande aborrecimento. Depois entrou no carro e foi embora todo feliz. Voltei para a praça para me encontrar com a minha família. Minha esposa e a prima dela nem acreditaram que eu tinha recebido tanto dinheiro assim por um concerto tão simples e sem esperar. Resumo da história: o dinheiro que aquele senhor me deu cobriu todas as despesas que tivemos naquele passeio e voltamos para casa todos felizes. Espero que vocês tenham gostado de mais essa história. Ainda tem umas pouquinhas por aí, aguardem. Fiquem com Deus.